sua passagem por Petrolina, convidamos o artista para tomar um café e prosear sobre diversos assuntos, como, por exemplo, uma curiosidade a respeito do seu nome artístico. Pouca gente sabe, mas o sobrenome que deixou esse cantor e compositor famoso é em homenagem a uma cidade de Pernambuco. Foi em Altinho que ele viveu por 17 anos, começou a copiar canções em seu caderno da escola e então se apaixonou pela música. Jorge de Altinho, bem-vindo ao Entre o Café e uma Prosa da TV Caatinga. Para começar, foi isso mesmo? Foi copiando canções em um caderno da escola que começou essa paixão? Patrícia, um abraço para todos vocês. Na verdade, eu tinha o hábito de copiar as matérias do colégio ouvindo música. E um belo dia surgiu uma música de John Lennon e Paul McCartney na voz de Renato Sosbrook-Caps na época, Menina Linda. Oh, deixa essa boneca, faça-me um favor. Eu achei aquela música linda, me chamou a atenção. Eu copiei um trechinho dela do caderno, da capa, na verdade, do caderno, que eu estava copiando matérias escolares. E no outro dia a música tocou, que era um grande sucesso, e outro pedacinho e tal. Quando eu cheguei na porta do colégio, tinha dois amigos que tocavam violão, mas não sabiam a letra. Então eu disse, a letra está aqui. Eles pediram para cantar. Depois de insistência, eu com medo de desafinar, claro, aí eu cantei a música. E eles acharam que foi legal, e aí eu tomei gosto pela música e comecei a copiar outras músicas para a gente cantar na escola. Fiz um grupinho, a gente fez piqueniques tal, com a escola. E comecei a fazer minhas primeiras músicas na escola, na Barros Correia, que era a escola que eu estudava em Altinho. No começo da sua carreira, você teve de cara músicas gravadas pelo Trio Nordestino. Então, como foi para você? Na verdade, eu era funcionário do governo do estado de Pernambuco, né? Então, vim morar no sertão. E aí, quando vi nova maneira de ser, de agir, de cantar, de comer, aqui no sertão, a vegetação totalmente diferente da vegetação da minha região agreste, eu comecei a me interessar pelas coisas do sertão. Então comecei a escrever as primeiras músicas. E aí escrevi duas músicas que eram um shot e um baião, em homenagem a Januário, o pai de Luiz Gonzaga, e fiquei com as músicas guardadas. O Trio Nordestino estava passando por aqui para divulgar o disco deles, eu encontrei com o Trio Nordestino e mostrei as duas músicas a eles, os componentes do trio. Eles se interessaram pelas duas músicas, gravaram. Para minha felicidade, o shot que eu gravei na época, ele estourou, né? E o ano seguinte eles me procuraram, eu entreguei mais uma música a eles. E aí acabei gravando 10 músicas com o Trio Nordestino e, graças a Deus, todas 10 tocaram muito nos rádios AMs e FMs no Nordeste e fora do Nordeste. E foi aí que eu comecei a ser notado. Mas quem é esse cara que faz música para o Trio Nordestino e as músicas dão certo, tocam muito e tal? Então me procuraram. Eu já morava aqui em Petrolina, né? Me procuraram e eu fui para o Recife, tive uma reunião e aí deixei o emprego e gravei meu primeiro disco. Foi investir na carreira de cantor? Em sua biografia, Jorge diz que um dos cantores que lhe influenciou muito foi Raul Seixas. Explica como é que um roqueiro pode influenciar um forrozeiro. Na verdade, todo mundo sabe, ou as pessoas mais próximas sabem que eu sou apaixonado por Raul Seixas, pela obra dele. Então, eu comecei a fazer música nordestina, mas o que eu queria que a música nordestina, com a chegada do rádio FM, ela viesse para a cidade. Que até então ela tocava nos rádios AMs e 4 da manhã, 5 da manhã. Era uma música quase que dirigida para o homem do campo, o tirador de leite, o vaqueiro e tal. Mas eu queria mais, eu queria que as pessoas da cidade tomassem conhecimento da maravilha que é a música nordestina.
Então eu comecei a pensar em escrever uma poesia urbana junto aos ritmos ricos de Luiz Gonzaga e tantos outros. E foi por aí que eu comecei a escrever minhas músicas, assim. Em seguida, eu me lembrei que, quando eu era adolescente, eu criei um grupo em Altinho, chamado Big Boys, e a gente, como vem de uma escola de música, eu pensei em introduzir os metais no forró, trombone, saxofone, pistão, tal. E aí eu juntei o som de Tim Maia, os metais ou das bandas filarmônicas, com as letras urbanas que já me despertavam de Raul Seixas e o balanço nordestino, e disso aí saiu um forró mais, vamos dizer assim, mais urbano. E foi assim que eu venci, no começo da minha carreira, a barreira do rádio FM, e consegui levar a música nordestina para todos os horários e para todas as capitais do Nordeste, nos rádios FM e programas do eixo Rio e São Paulo em nível nacional. E essa música foi bem recebida, né? Porque tem uma curiosidade também a seu respeito, é que um CD seu vendeu 50 mil cópias antes mesmo da capa ficar pronta, porque não deu tempo de chegar no Recife. Então, como foi essa história? Quando eu saí de uma vez, aliás, de uma entrevista que eu fiz na Rádio Difusora de Caruaru, hoje é do Sistema Jornal do Comércio, eu me encontrei na porta da Rádio Difusora um rapaz magrinho, e ele me dizia: Jorge, eu gosto muito do seu trabalho, porque é um trabalho que fala de amor, de paixão, tal. E eu já tinha gravado uma música, Petrolina Juazeiro, e a Capital do Forró, Caruaru, essas duas homenagens, eles fogem um pouco daquela coisa do interior mesmo, do sertão. Se bem que eu gravei muitas coisas também ligadas ao sertão, umas coisas do sertão. Mas, como disse anteriormente, eu usei mais para abrir a FM. E nós conversando, ele disse: olha, Jorge, eu penso como você e tem umas músicas para a gente fazer umas parcerias. Eu digo: tá bom. Então eu fui na casa da irmã dele, se não me engano o nome dela é Elba, e almoçamos. Depois nós nos encontramos, fizemos uma parceria legal, né? Que é Confidência. Tem um segredo, menina, cá dentro do peito. Depois eu fiz o Rio Uno, que foi um grande sucesso. Fiz com o Joãozinho de Altinho, Continuo Vivendo a Sofrer, Continuo Vivendo. Acho que eu gravei de Janduí, A Puteira do Curral, que é uma música bem de fundo social. E nós fizemos trabalho romântico também com Gilvan, Eu Tô Apaixonado por Você. Todas essas músicas estavam no disco Meu Cantar. Era um disco que até a capa era diferente, porque eu usava um chapéu daqueles de filme cowboy, de bang bang americano. Eu não vinha com chapéu de couro, vinha para chocar, para chamar a atenção. Mas o certo é que quando esse disco chegou na praça, ele foi fabricado na TPK do Rio, e a capa no Parque Gráfico da Gravadora Continental. E o disco chegou primeiro, a capa veio depois. E aí o disco deu sorte do disco estourar, e as pessoas chegavam, improvisavam a capa de cartolina, e depois eu pego a capa, e nós vendemos entre 50 a 58 mil discos, eu acho que em menos de 2 meses. Ainda sem a capa. Então esse é o disco que o pessoal chama o disco do chapéu. Porque desse disco em diante eu não usei mais chapéu. É o único disco que eu acho que eu preciso fazer um disco com chapéu para ver se dá certa receita outra vez. Você citou Petrolina Juazeiro em sua fala agora. É uma composição sua que ficou famosa na voz de vários artistas aí nacionais. Como foi o processo de criação dessa música? Essa música nasceu de 2 etapas. Eu estava ali no Vaporzinho, quando era restaurante ainda, com Edinaldo, que hoje é juiz, Edinaldo Fonseca. É juiz, é sanfoneiro,
é cantor e é compositor. Com Malan, tio de Ivete Sangalo, que na época morava ali vizinho ao Bambuzinho, Jurandir e Anchieta, que trabalhavam no Bradesco, meus amigos, Beto Pucídio, que é advogado, acho que ainda está exercendo a função. Então, nós uníamos sempre o final de semana para trocar ideias, e a gente estava lá, e eu fiz o primeiro versinho olhando para Petrolina num guardanapo, né? Guardei. E aí, no outro dia, eu achei no bolso o guardanapo e eu fiz o segundo verso, né? Elogiando Juazeiro, e aí eu fiquei, isso vai ficar infinito, porque eu elogio um ao outro, eu preciso arranjar elementos que as duas conheçam. Então aí eu fiz o trem, a carranca, o vapor passando, falando das duas, então aí eu terminei. A música Caruaru, capital do forró, eu fiz no bairro da Areia Branca, em Petrolina. Fizeram um São João improvisado de radiola na época, e eu fui para lá. Cheguei lá, achei um São João diferente na época, estava no começo daquele bairro, e eu fiz a música Capital do Forró em homenagem a Caruaru. Até relutei para o trio nordestino gravar essa música, porque eles não queriam, porque já tinham gravado uma homenagem, não queriam, mas rapaz, em consideração a mim, que a minha terra, tá, eles gravaram, e eu mudei a concepção que eles tinham, que duas músicas em homenagem não fariam sucesso, e até o nome da cidade mudou. Se você perguntar o Brasil inteiro ou fora do Brasil, Caruaru é a capital do forró. Então, são histórias que acontecem assim, né? São essas coisas cotidianas do dia a dia, do nordestino, que te inspiram? A tudo. Eu tenho uma vantagem muito grande, porque quando eu quero escrever músicas com relação às coisas do Nordeste, ou as do sertão, eu morei 7 anos no sertão aproximadamente, né? Eu morei no sertão central, morei no sertão do Moxotó, morei no sertão do Pajeú, morei no sertão do Araripe e morei no sertão do São Francisco. Então, morei nos 5 sertões. Então, nesses 5 que eu morei, eu pesquisei, de certa forma, porque eu ia para os forrós de Latada, né, e lá eu via a vegetação, né, o pereiro, a favela, né, a Jurema. Assim como eu via a vegetação, também via a maneira das pessoas falarem, né, vestirem, né, até as comidas do Nordeste, né? Um lado chama arrubacão, o outro baião de 2. Então, todas essas coisas, eu convivi 7 anos aqui. Então, o meu gravador tem muita coisa, o meu computador tem muita coisa de sertão. Então, às vezes eu escrevo uma música, ou eu escrevi uma música com o Luiz Gonzaga, Mané Gambá, que ele olhou para mim e disse: mas Jorge, você parece ser sertanejo. Eu disse: não, senhor Luiz, é porque eu morei muito tempo aqui, peguei os costumes, peguei as coisas, mas você fala de uma maneira como se fosse sertanejo. Você não é nascido no sertão, mas então você é um sertanejo de coração, e sabe da realidade do sertão, sabe que aqui a gente tem um bioma riquíssimo, uma fauna e uma flora muito diversa. O que é que você faz, Jorge, para divulgar o sertão como ele é de verdade e desconstruir essa imagem falsa que as pessoas têm aqui da região? Nas minhas letras, eu não procuro falar do sertão, vamos dizer assim, entre aspas, do lado negativo. O boi que morreu, a seca que chegou, coisas por aí. Não, eu só falo coisas para cima do sertão. Eu falo coisas bonitas do sertão, sabe? Bom, você tem inúmeros discos aqui. Antes de começar o programa, você estava tentando lembrar quantos discos você já gravou. E já teve muitas participações, como o Alcione, Zé Ramalho. Como é a sua relação com esses artistas hoje? Maravilhosa. Gravei com Alcione, Fafá de Belém, Zé Ramalho.
Gravei com quem mais, meu Deus? Com Gonzaga 4 vezes, Dominguinhos, meu querido compadre, Fagner. Dominguinhos, 2 vezes, gravei com Fagner, gravei com muita gente. Agora, a minha relação com eles, maravilhosa. Uma vez Zé me entregou uma música inédita para eu gravar, chamada Alforria. Foi um presente, foi quando ele botou viola e cantou comigo. Mas me dou bem com todos eles, sou aluno de todos eles, tá? Admirador, são maravilhosos. Todos eles deixaram seu nome na história da música popular nordestina. Eu penso assim. Bom, o que é que você acha dessa nova geração de cantores que está surgindo aí, que está ganhando fama cada vez mais fácil e mais rápido? Na verdade, a música nova, chamada forró, que está na mídia, é uma música diferente da que nós fazemos, que nós somos gonzaguianos, né? Nós seguimos os passos de Gonzaga, né? Nós fazemos uma música mais comprometida com, digamos, a raiz, um pouco mais comprometida com as nossas tradições, né? Enquanto os meninos que estão fazendo o forró de hoje, não, eles fazem uma coisa, tem um público jovem, né? Tem um público mais jovem e é uma coisa assim, vamos dizer, mais efervescente, como foi a Jovem Guarda, como foi tantos outros movimentos que chegaram por aí. É claro que eles têm o público deles, senão não estavam por aí. Mas a gente estamos firmes na nossa proposta, sabe? De fazer o que a gente gosta, de fazer a nossa verdade, né? De representar uma gente, um povo, uma região, uma cultura. E eu acho que nós somos muito felizes. Eu digo nós porque tem muita gente, o Flávio Leandro, o Flávio José, o Santana, o Alcimar Monteiro, o Petrúcio Amorim, o Maciel Melo. Graças a Deus ainda tem muita gente por aí fazendo boa música. Ao longo desses anos de carreira aí, cantando o amor, cantando o cotidiano dos nordestinos, tem uma história bacana que você queira contar que foi inspiração para uma música? A música que eu fiz é uma homenagem, na verdade, a um tio meu, onde eu passava, como eu disse, numa fazenda, minhas férias escolares, Fazenda Santo Antônio. E baseado em fatos reais, eu fiz essa música, não esperava que ela tomasse a dimensão que tomou, o que me deu muito trabalho, porque aí depois que eu fiz a música, que a música começou a tocar assim, com os amigos e o pessoal, sabe, aí eu tive que parar de divulgar a música e trabalhar em 11 músicas para poder compor um disco com 12 músicas. E isso me levou, foi uma corrida mesmo, porque a música é muito forte. Aí lancei o disco Cantiga de Vaquejada. E foi uma pesquisa, fiz 2 músicas na Missa do Vaqueiro, uma para Raimundo Jacó e outra para o Cachorro Trigueiro, também baseado em fatos reais, né? O cara que saía de manhã, aquela lida diária, e o cachorro dele, que era um cachorro, que era um companheiro de muito tempo, e a última vez que viu Jacó, foi tirando fotografia para fazer o sepultamento, e ele procurava ele no cemitério, não encontrava, procurava em casa, e aí foi definhando e morreu assim. Então são histórias assim, que quando a gente coloca numa música, as pessoas do outro lado sentem a verdade. Essa música, graças a Deus, foi um estouro, assim, uma aceitação maravilhosa, a crítica recebeu muito bem. E outra foi, recentemente, que eu fiz para Luiz Gonzaga, né? Eu estava pensando na maneira de homenagear a Gonzaga e tal, porque foi uma pessoa que se dedicou de corpo e alma ao sertão, ao Nordeste, e tinha um amor por essa terra, por essa gente, como ninguém. Então eu resolvi fazer uma homenagem, uma justa homenagem, na verdade, e fiz Luiz Sertão Saudade.
E o interessante é que quando eu terminei de fazer essa música, eu pensei que a música ia sair no ritmo nosso. E ela acabou saindo um meio country, meio sertão dos Estados Unidos, aquelas coisas de Bob Dylan e tal, mas ficou muito bonita. A música ficou muito bonita e as pessoas que escutam, que eu lancei no DVD aí, e elogio muito. A lua não é mais a mesma no céu do sertão, e o sol chorando com seus raios te procura em vão. Lá no canto da parede um chapéu de couro e um gibão ficou, aquela sanfona branca que tanta gente alegrou. Só a saudade doendo Gonzaga deixou. Te vejo no voar alegre de um beija-flor, nas águas de um açude cheio, na voz de um cantador, nas borboletas no caminho, num arco-íris multicor, no riacho do navio que de tristeza secou. Só a saudade doendo Gonzaga deixou. Juazeiro, aço preto, asa branca e mais, cantigas que fizeram um rei, um trovador da praz. Gênio, mito, tua obra te imortalizou, pois nos 4 cantos do Brasil o teu canto ecoou. A voz da chuva, a esperança de um povo sonhador. Pelas estradas da vida passaste semeando amor, mas hoje só a saudade doendo Luiz Gonzaga deixou. Parabéns, é linda. Obrigado, mesmo a música. Jorge, na sua biografia diz Jorge, que é de Olinda, foi de Altinho e agora é do mundo. Como é levar a sua música para o mundo? Na verdade, nós já fizemos algumas coisas. Eu fiz um show que esse ficou na minha cabeça, foi um show que eu fiz na Casa da Música do Mundo, em Berlim. Foi um show muito legal, fiquei muito feliz e fui convidado pela Universidade Federal de lá. E também a minha música, o DVD inteiro foi para 21 países pela Globo Internacional. Isso me deu uma alegria muito grande, porque amigos que moravam fora, Canadá, Estados Unidos e tal, e eu recebi alguns telefonemas, correspondências que assistiram à Globo Internacional e viram e ouviram o nosso trabalho fora em 21 países. Isso é muito gratificante. A gente sabia que está dando uma pequena contribuição para a música popular nordestina. Jorge, infelizmente a gente chegou ao final aqui da nossa prosa. A equipe da TV Caatinga agradece esse espaço na sua agenda que você reservou para a gente. Muito obrigada. Ô, Patrícia, eu agradeço o carinho, a atenção a todos vocês. Muito sucesso para todos vocês, querida. E a você que acompanhou mais essa edição do Entre um Café Uma Prosa, muito obrigada pela companhia e até a próxima edição. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.